Black Clover tá pegando fogo, entrando toda semana nos trends lá no Twitter, simplesmente porque o autor não para. O cara é uma máquina, gente, de deixar os leitores em choque. E como eu sei que tem bastante gente acompanhando o mangá, muita gente que assistiu o anime, eu dei uma pesquisada a fundo em diversas coisas da obra pra poder trazer aqui pra vocês 20 curiosidades que provavelmente vocês não sabiam sobre Black Clover. E, gente, realmente são coisas difíceis de achar por aí. Eu baseei esse vídeo em informações de uma entrevista com o Tabata que foi publicada no Databook de Black Clover, que não tem tradução em português feitas por fãs. Pra falar a verdade, eu não achei nenhuma scan com o Databook nem em inglês. E aí eu acabei sem querer achando um perfil no Twitter que postou as fotos em japonês, né, do Databook e escreveu manualmente a tradução em inglês. E aí, graças ao Google, eu passei pro português e trouxe pra vocês várias coisas que eu encontrei por lá também. Então vamos lá, porque nesse vídeo eu vou revelar até o sobrenome do Asta, que nunca apareceu no mangá nem no anime, mas que foi revelado em outro lugar. Primeira curiosidade, isso eu tenho certeza que poucas pessoas sabem, que é o desejo que o Tabata tem em escrever um mangá esportivo, mais especificamente de futebol. O que é muito legal, porque se ele realmente fizesse isso, ele com certeza ia adquirir muito conhecimento sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, né? Já que a gente sabe que o Tabata sempre usa muita informação de estudos e pesquisas que ele faz sobre os assuntos para poder escrever os mangás dele. E como o Brasil é o maior país com tradição futebolística aí do mundo, ele ia ter que abordar em algum momento o nosso país, né? O que também levaria ele a ter um conhecimento maior da esmagadora base de fãs que ele tem por aqui. Só que, infelizmente, o próprio Tabata disse que ele não consegue desenhar nada além da fantasia. Então, talvez seja um sonho distante, né? Quem sabe um dia. Eu não sei vocês, mas algumas vezes eu já me perguntei se existe um número máximo de cavaleiros mágicos que possam aí pertencer a cada esquadrão lá na obra, né? E de acordo com o próprio Tabata, a resposta é não. Eles podem ter quantos membros eles quiserem. 10, 50, 100, 1000, né? Ele também disse que em pelo menos um esquadrão a equipe toda é formada por cerca de 50 membros. Terceira curiosidade. A gente sabe como é o caminho para poder ter uma chance, né? O caminho para poder se tornar um dia o Rei Mago. Mas como de fato se torna um? Cada Rei Mago tem ali um tempo de mandato, será? Quando acaba o tempo dele, ele sai, a galera vota em quem tenha mais méritos, né? Para poder se tornar um. Como é que se faz tudo isso? Bom, as possibilidades são duas. Se o primeiro atual Rei Mago morrer, então aí vai precisar de um consenso lá do parlamento, do rei e tal. E aí a galera que tem os cargos políticos lá vão escolher quem é que vai ficar no lugar, baseado no poder, capacidade, inteligência e principalmente nas conquistas ao longo da carreira, né? Mas também existe a possibilidade de um Rei Mago se aposentar quando ele cansar de trabalhar. Então ele mesmo escolhe quem vai ser o sucessor dele, passa a coroa e vai curtir a vida. Tipo o Kakashi passeando, né, o mundo com o Gai. Uma informação legal também é que não tem como cancelar o atributo mágico do seu Grimório, né? Tem como você ter mais de um atributo, como é o caso da Charme, que é uma híbrida de humano com um anão, então o próprio Grimório dela se transforma concedendo outro atributo, ou no caso do Yuno, que na verdade é um pouco diferente, né? Ele tem 2 Grimórios, né? E é um atributo para cada Grimório. Só que se eu tiver um Grimório de fogo, por exemplo, eu quiser cancelar esse atributo para tentar desenvolver outro, não tem como. Até porque quem escolhe o mago é o próprio Grimório, né? E de acordo com a natureza da mana que esse mago nasceu. Então não tem como ele cancelar esse atributo. E até por isso que nenhum Grimório escolheu o Asta, porque ele não tem mana, então não tem nada compatível ali. Tadinho. Ainda sobre os Grimórios, enquanto os magos não estão usando eles, eles carregam dentro de uma bolsinha pendurada na cintura, né? Só que essa bolsinha é uma coisa muito trabalhosa para fazer, então a gente já deduz que não é lá tão barata. Os nobres, como tem muita grana, mandam fazer, sei lá, né, compram prontos, mas os plebeus, como são pobres, precisam fazer as suas próprias bolsinhas, então vários plebeus fazem seus próprios porta-grimórios. Eu não acredito nesse lance de signo, mas tem muita gente que acredita, né, e vira e mexe, a gente vê obras de mangakás por aí que escolhe o signo do personagem como uma parte da personalidade dele, só que em Black Clover o signo não tem ligação nenhuma com isso, porque a data de aniversário de cada personagem
personagem nada mais é do que a data em que o Tabata criou eles. Então, consequentemente, o signo não é ligado diretamente à personalidade, ainda que possam haver algumas coincidências. Então, você já sabe, o aniversário do Yuno é o dia que o Tabata criou ele e assim por diante. Agora, para vocês que têm aí as suas waifus ou seus husbandos aí na obra, fiquem sabendo que em Black Clover não existe uma faixa de idade específica, socialmente falando, para poder se casar. Só que assim, logo que eles recebem o grimório deles, já é legalmente permitido isso. Como a primeira cerimônia de grimórios acontece quando eles têm ali 15 anos, se eles quiserem juntar as malinhas, já podem. Apesar de eu não me lembrar de ninguém tão novo em Black Clover se casando, né? Ou tendo casado tão novo. Eu acho que não teve. A oitava curiosidade aqui. Pro Tabata, o personagem mais fácil de desenhar é o Henry, provavelmente porque os traços dele são bem mais simplificados, né? Ele usa só uma camisola sem detalhe nem nada. E o mais difícil é o Fanzel. Já o mais fácil para ele se conectar emocionalmente é o Asta. Eu já até comentei em outro vídeo aqui sobre isso, né? Que ele disse que o Asta tem muito da personalidade dele. E o mais difícil para ele se conectar emocionalmente é o Yuno. Vira e mexe a gente vê o Yami lendo o jornal, né? Seja quando tá ali cagando, que é coisa que ele faz muito o tempo inteiro, ou inveja que eu tenho do funcionamento do intestino dele, ou então ali quando ele tá sentado no QG, fumando o cigarro dele, que é outra coisa que ele faz muito na vida. E parece até que ele é muito culto, né? Lendo jornal e tal, mas o que será que ele costuma ler lá? Segundo o Tabata, ele lê artigos normais que um pai leria pela manhã, ou seja, tá muito mais que definido que mesmo inconscientemente ele se sente o pai de todo mundo. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei que o Magna tingia o cabelo dele pra ficar com um ar mais punk, mas a real é que o cabelo dele é daquela cor naturalmente, preto com aquelas laterais cinzas aqui, o que significa que provavelmente, isso sou eu que tô falando, tá? Ele deve ter ali aquelas faixas grisalhas, assim, tipo um grisalho precoce que às vezes acontece, sabe? Quando o Zoro apareceu a primeira vez, eu odiei ele, mas aí depois de alguns capítulos a gente foi conhecendo mais ele e aí vendo o passado dele e tal, e quem ele realmente era, eu passei a achar ele incrível. Só que ele quase não fez parte dos touros negros, porque apesar do Tabata ter decidido desde a primeira aparição dele na obra que ele ia se juntar à equipe principal da história, o próprio autor em vários momentos hesitou em fazer isso, pensou em não deixar ele nos touros negros, né? Então poderia acontecer dele estar em outro batalhão e não aparecer tanto quanto ele já apareceu. Ainda bem, porque eu gosto muito dele. Agora, gente, a trancinha do Nozel era um troço que no começo eu achava mega bizarro, mas aí depois eu comecei a me acostumar e passei a ver até como um charme dele, vai. Eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro muito bem que o Yami deu uma zoada nessa trança em várias situações, eu ri muito. Inclusive, né, teve uma situação lá que o Yami falou, como é que você faz pra poder fazer esse penteado e tal. E a verdade é que ele não faz a própria trancinha, né? É um dos servos, um dos empregados dele que faz. E eu juro que eu queria muito ver essa situação acontecendo ali no dia a dia deles, sem ser através da imaginação de alguém, porque, cara, deve ser muito engraçado, de verdade. Não existe nenhuma restrição sobre relacionamentos entre os cavaleiros mágicos. Então, se eles quiserem namorar com alguém do seu próprio esquadrão, de outro, ou então alguém que nem é um cavaleiro mágico, só um cidadão comum, é permitido, tá? Só que eles não podem ficar agindo que nem dois pombinhos mágicos super apaixonados por aí. Eles têm que ser comedidos, assim, né? Não pode ficar fazendo declarações de amor nem ficar todo bobinho. Senão eles tomam uma comidona de rabo ali dos superiores. A gente sabe que a agricultura é uma atividade muito importante para a sobrevivência de qualquer país. É uma atividade essencial, né? Eu diria. E em Black Clover não é diferente. Principalmente porque a obra se trata de uma monarquia que possui uma economia com uma linha de produção artesanal, agrícola e um pouco agropecuarista também. Só que a existência das regiões mágicas e das masmorras fazem com que a terra seja mais difícil de se cultivar, o que explica a enorme desigualdade que a gente encontra lá no Clover, né, por exemplo, porque é um reino muito marcado pela diferença de classes sociais em que poucos têm muito dinheiro e muitos têm pouco.
Quando o produto é escasso, ele é mais caro. Por isso, os plebeus acabam comendo aquelas batatas horríveis lá no interior, né? Enquanto os nobres comem lá tudo que é saladinha, churrascada e por aí vai. E aí isso fez com que muitos plebeus e camponeses se tornassem caçadores para poder comer carne, né? Já que o reino não é grande o suficiente para se ter grandes fazendas dedicadas à criação de gado e tal, que também é caro para se fazer, né? Ser fazendeiro. Hoje em dia a gente já conhece bastante sobre os reinos de Spade e de Hurt, mas uma avaliação importante é que o de Spade é basicamente a maior potência militar do continente. Eles têm todo um sistema muito voltado para isso. E o reino de Hurt é o mais rico entre os 4 que a gente tem ali. A Acer Silva, ou Acer Silva, como vocês preferirem, tá? Que é a mãe da Noelle e da companhia lá, infelizmente morreu por causa de uma maldição que no anime não foi explicada ainda exatamente. E eu não vou dar spoilers aqui pra quem não leu o mangá, não se preocupem. Mas a gente sabe até o momento pela animação que ela morreu ali quando a Noelle era uma recém-nascida, né? Inclusive os irmãos dela sempre culparam a menina pela morte da mãe. A informação que eu trago é que a Acer era irmã da mãe da Mimosa e ela era um membro dos Águias de Prata. Quando ela morreu, ela tinha só 32 anos, ou seja, era muito nova. O nome do Gauche vem do francês e significa estranho, coisa que eu acho que combina muito com ele, já que ele é mesmo muito estranhão, né? Apesar do Gordon ser ainda mais. Todo mundo ali nos Touros Negros são estranhos, né? Mas o mais estranho de tudo é o fato de que o Gauche é o membro da equipe deles mais inteligente. Eu juro que eu não esperava por isso. A Tríade Negra de Black Clover foi escrita baseada em um estudo do doutor em psicologia e pesquisador da personalidade Delroy Paulius, acho que é assim que fala o nome dele, tá? Ele criou ali, junto com outro amigo dele, o conceito de Dark Tríade, que se refere aos 3 tipos de personalidades socialmente aversivas, que é a personalidade maquiavélica, a narcisista e a psicopática. O Dante representa o narcisismo por causa do ego desproporcional que ele tem, até mesmo pro status que ele possui, né? A Vânica representa a psicopatia por causa da incapacidade total de simpatizar com qualquer ser e a necessidade que ela tem de buscar por emoções extremas. E o Zenon representa o maquiavelismo, já que ele é capaz de sacrificar várias pessoas pelos seus próprios interesses e objetivos sem sentir nenhum remorso por isso. No capítulo 0 de Black Clover, que é um capítulo em one shot, que geralmente os mangakás fazem para poder apresentar suas histórias, para tentar aprovação para serem publicadas ali nas revistas, a gente tem algumas diferenças em relação ao lançamento oficial da história no capítulo 1, e uma informação muito importante é o sobrenome do Asta, que aparece lá. Durante a cerimônia de entrega dos grimórios, cada mago era chamado individualmente lá na frente, pelo seu nome e sobrenome, e o Asta foi chamado pelo sobrenome de Staria. Esse é o sobrenome do Asta. Não sei se vai continuar daqui pra frente, se um dia for revelado, né? O do Yu não mudou. E a última curiosidade é que nesse one shot a gente também descobre que inicialmente a história não ia se passar no reino de Clover, que faz a fronteira ali com os outros 3 reinos e tal. E sim que Clover era uma ilha onde os magos viviam. Além disso, nesse one shot, o Asta não era apaixonado pela irmã Lily, simplesmente porque ela nem existia. Ao invés disso, no começo da história, ele tá lá gritando com os mesmos berros da história oficial, né, que foi lançada, só que pedindo uma outra garota comum, como ele, em namoro. Pelo contexto, a gente entende que ele tá há bastante tempo infernizando a vida da menina ali pra poder namorar com ela e ela sempre recusa. Inclusive, na parte que ela aparece, ela foge correndo. Eu que acompanho o mangá posso afirmar que a escolha de trocar essa menina pela irmã Lily foi muito acertada pelo Tabata, né? Porque abriu um leque de possibilidades muito maior para poder trazer reviravoltas muito mais impactantes e dar mais peso para a história. Quem tá acompanhando aí o mangá também, será que vocês concordam comigo? Deixem aqui nos comentários. Bom, gente, e essas foram as 20 curiosidades que eu trouxe pra vocês aqui no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente posta, tá bom? Mil beijos! Tchau!